direito administrativo. Então, no índice aqui nós vamos tratar os seguintes conteúdos, né? Regime jurídico administrativo, e vamos ver um pouco sobre o regime de direito público e de direito privado, um pouco a diferença sobre esses dois. Vamos ver também sobre o regime jurídico aplicado à administração pública e também sobre os princípios da administração pública com foco nas noções gerais, que é só uma base introdutória, né? A gente vai fazer um pouco de leitura, um pouco desse exercício. Não sou um expert no assunto, mas vamos aprender juntos. Então, regime de direito público e de direito jurídico. A expressão regime jurídico é comumente utilizada para demonstrar um conjunto de normas jurídicas que disciplinam as relações jurídicas firmadas pelos sujeitos de uma sociedade. Ademais, parte da doutrina costuma dividir o regime jurídico em regime de direito público e regime de direito privado. Nós observamos aqui, né, que o regime jurídico vai se dividir em dois: regime de direito público e direito privado. A gente vai focar mais no regime de direito público, volta e meia com algumas menções ao direito privado, para nós notarmos essa diferença entre direito público e o privado. Como o próprio nome já diz, público é algo que diz respeito a várias pessoas, né, ao bem comum, e o direito privado já é referente a uma pessoa específica, é algo mais pessoal, né? A gente vai ver que no decorrer desse estudo, que a impessoalidade é algo que está diretamente relacionado ao direito público. Tem que ser algo impessoal e não pessoal, como é no direito privado. Então, o regime de direito público, ele consiste no conjunto de normas jurídicas que disciplinam poderes, deveres e direitos vinculados diretamente à supremacia e à indisponibilidade dos direitos fundamentais. Em termos mais simples, o regime de direito público é aquele aplicável no exercício da função pública, buscando satisfazer os interesses indisponíveis da sociedade. Aplica-se esse regime, por exemplo, quando o Estado desapropria um imóvel particular para construir um hospital. Nesse caso, há um conflito entre o interesse do proprietário do imóvel, né, porque muitas vezes ele não quer se desfazer do seu bem, e também o interesse da sociedade, que é a necessidade de haver, por exemplo, em uma comunidade, um hospital. Nesse caso, o Estado se utiliza, né, da sua supremacia, do interesse público, colocando-se em uma posição de superioridade perante a propriedade particular. Nesse caso, é feito a desapropriação do terreno, mesmo que o dono não queira se desfazer dele, visto que o hospital ele vai servir para diversas pessoas e a propriedade particular é de interesse de uma pessoa só ou de uma única família. No regime de direito público, os interesses da sociedade são indisponíveis, como por exemplo a gente pode ver no exemplo anterior, né? A gente viu que apesar de um dono não querer se desfazer de um terreno, por exemplo, para que nesse ambiente seja construído um hospital, o Estado tem uma supremacia e pode fazer a desapropriação desse terreno por parte desse senhor ou dessa família, né? Isso significa que o agente público que atua em nome da sociedade, ele não é proprietário de coisa pública, ele apenas atua em nome da sociedade. E justamente por isso que o poder público sofre um conjunto de limitações ou restrições, né? Então vamos grifar aqui: limitações ou restrições. Um agente público, por exemplo, não pode alienar, ou seja, vender um bem que esteja sendo utilizado diretamente na prestação de serviço para a sociedade. Exemplo, um policial ele não pode pegar uma viatura da polícia e vender. Não pode, por exemplo, vender um prédio em que esteja funcionando uma escola pública. Não, isso também não pode. Da mesma forma, quando desejar firmar um contrato, o poder público não pode escolher livremente quem deseja contratar, devendo primeiro fazer um processo ilicitório para a escolha do contratado. Ou seja, aqui é feito exatamente ou concurso público, né, ou uma seleção. Ademais, os agentes públicos sujeitam-se ao princípio de legalidade. Aí estamos vendo alguns princípios, né,
do regime jurídico administrativo, de tal forma que só pode fazer aquilo que a lei autoriza ou determina. Trata-se da aplicação da legalidade administrativa.